Salve, salve, Rádio Web Alternativa de Iranduba para todo o Brasil. Eu, Paulinho Leão, estou aqui diretamente de Iranduba, o nosso irmão, amigo Hernandes Rocha. Hernandes, boa noite. Hernandes é candidato a vereador pelo município de Iranduba e hoje aqui está para colocar diante da população irandubense a sua tese de trabalho como parlamentar, sendo eleito a partir do dia 6 de outubro. Hernandes, boa noite. Boa noite, Paulinho. Iranduba é um município muito complexo. Com a ponte sobre o Rio Negro, houve um crescimento populacional muito grande. Mas o povo ainda, a economia é muito incipiente. Para nós termos uma ideia, 44% da população do município sobrevive de meio salário mínimo. Isso é programa de transferência de renda, Bolsa Família e tantos outros programas. 86% da renda per capita vem de fora do município. Nós precisamos focar no crescimento da economia para gerar emprego e renda no município. E a gente tem várias formas de fazer isso. Nós temos um déficit habitacional muito grande, nós temos muitas famílias morando em área de risco e nós temos muitos assentamentos, muitos condomínios. Fazendo um levantamento rápido, eu chego a aproximadamente 3.000 habitações populares necessitamos para tirar as pessoas das encostas dos barrancos, das áreas alagadiças e dar o mínimo de dignidade para as pessoas que vivem nessa vulnerabilidade social. Nós temos problemas imensos, como é o caso do transporte coletivo. Nós somos uma cidade dormitório, precisamos ir trabalhar e voltar para casa. E o nosso transporte coletivo é de péssima qualidade, isso é a realidade. Agora, por que é péssima a qualidade do transporte? Porque o índice de passageiro por quilômetro é muito baixo. Ele lota na sede e faz esvaziar lá na ponte, e vice-versa. E o que dá lucro, rentabilidade a uma linha de ônibus, a uma rota de ônibus, é o sobe e desce, o entra e sai dentro do ônibus. Nós precisamos fazer um estudo e elaborar um projeto de transporte de massa. O transporte coletivo de Manaus recebe subsídio do governo do estado, com isenção do ICMS sobre o óleo diesel. É preciso estudar esse tipo de possibilidade para transformar o transporte do nosso município num transporte eficiente e de qualidade. A responsabilidade do transporte coletivo não é das empresas que operam, da empresa que opera, é do município de Iranduba. Então a prefeitura não pode se eximir da sua responsabilidade. E hoje quem está gerenciando o transporte, outorgando, é o Estado. Ora, o transporte é municipal porque ele circula dentro da área urbana do município de Iranduba. Então esse é um dos gargalos. Nós temos outros gargalos a ser discutido. Por exemplo, a nossa cidade, ela nasceu com frente para o Rio Solimões. E é preciso fazer um trabalho naquela orla. É preciso que a gente crie ambientes para atrair a população de Manaus. Nós temos uma população, uma capital-estado. Pessoas querendo consumir. Iranduba é a cidade mais próxima da capital. Paulinho, essas pessoas querem gastar. Nós precisamos criar ambiente propício a isso. Eu proponho, por exemplo, num vídeo que fiz, propus a criação de uma praça de alimentação ali perto do porto, com café regionais, restaurantes, um playground para as crianças, uma pracinha para as crianças. E hoje, o povo de Manaus já vem gastar no município. Eles estão lá num restaurantezinho ali perto, muito acanhado, mas eles estão consumindo. Eu propus a criação da feira de pescado, para vender o nosso pescado. Já existe uma feira muito, vamos colocar, simples, mas as pessoas estão comprando. Se der uma organização naquilo lá, nós teremos com certeza mais pessoas comprando, vindo de Manaus e, como eu falo, deixando um santo dinheirinho no município. Nós precisamos tirar nossa população do estado que se encontra, gerar renda, gerar emprego no município, aquecer a economia. Nós temos que rediscutir a carga tributária para nos tornarmos um município mais atraente para quem quer vir se instalar e gerar emprego no município. Nós precisamos discutir uma reforma fiscal, fazer justiça fiscal. O empresário hoje está correndo do Iranduba, com medo da carga tributária. A gente precisa encarar isso de frente.
E nós vemos hoje uma cidade crescendo e um povo muito pobre. Eu não quero discutir pessoas, Paulinho, eu quero discutir ideias. Eu quero discutir a solução para os problemas do Iranduba. E é isso que eu estou me propondo. Eu vejo, por exemplo, o orçamento. Eu fui na Câmara Municipal, Paulinho, fui ver a lei orçamentária que está tramitando lá. Estima-se a receita de 298 milhões para o próximo ano. Eu fiz uma projeção que em 4 anos, nós vamos fechar o ano com 250 milhões, nós crescemos aí arredondando 50 milhões de um ano para o outro. Eu estimo que a gente chegue, nos 4 anos que se avizinha pela frente, em 1 bilhão e 500 milhões de reais. Ora, nós precisamos ver como gastar bem esse dinheiro, alocar esses recursos aonde as pessoas mais necessitam. Então eu acho que é a hora de fazer um bom debate. Eu lamento que essa campanha está terminando, a eleição está chegando, domingo é a eleição, e se debateu muito pouco, se falou pouco de ideias, pouco de propostas, para que o eleitor pudesse ter uma melhor escolha, certo? Se falou pouco. Eu me coloquei sempre à disposição, mas houve poucos locais de debate. Eu acho que a gente teria que ter debatido mais. Eu acho que os candidatos a prefeitos deveriam ter esclarecido mais o que pensam. A boa política, Hernandes, depende muito do debate, né? Sim, o debate é salutar numa democracia. Você foi feliz em fazer a colocação do transporte coletivo? A gente tem vivenciado aí a situação dos idosos, né, dos estudantes, e a gente vê aí que depois de 30 anos, Hernandes, os idosos passaram a pagar a meia passagem, rapaz. Agora, os empresários alegam que a prefeitura de Iranduba nunca apoiou, né? Nunca entrou com a parte de ajudar, que é aquela situação de contribuir, né? Para que possa liberar a passagem do idoso, né? E eles alegam que o Estado é que rege, né? Porque as empresas hoje são intermunicipal. Na realidade, se nós temos um transporte que circula na zona urbana do município, ele realmente passa a ser intermunicipal, porque ele atravessa a ponte e vai na cidade de Manaus. Mas ele tem característica urbana. Isso é um debate que nós temos que fazer. Eu conversei com alguns técnicos a respeito do transporte de massa. Eu precisava compreender tudo isso. E eles colocam a questão do índice de passageiro por quilômetro, famoso IPK, como agravante. E eu conversando com alguns engenheiros, eles me apontam que a solução talvez fosse nós sairmos com os ônibus articulados, ônibus grandes, do terminal lá do Ariaú. Nós faríamos uma central de integração no Cacau Pireira, e aí poderia ser aquela central de abastecimento transformada num terminal de integração, e ele sairia, e nos ramais a prefeitura colocaria alimentadores para trazer o passageiro até o eixo. Da mesma forma nós faríamos saindo da sede. Nós teríamos saindo da sede, pegando a Carlos Braga, pegando a rodovia M070 e levando o passageiro até esse terminal de integração. Manaus entraria nesse terminal com os seus ônibus, integrando os dois modais. Essa é uma proposta de ônibus grandes para dar velocidade a esse transporte e reduzir custo. Eu acho que é preciso nós estudarmos bem isso, a prefeitura tem que contratar uma empresa, técnicos, para elaborar um projeto de transporte coletivo para o nosso município. Aí ele vai fazer o cálculo de quanto é que custa o transporte do idoso, a subvenção que o município vai ter que dar, mas se tiver que subvencionar, tem que subvencionar, porque o transporte coletivo é uma necessidade do município. O município cresce, o município é uma cidade dormitório, não dá mais para a gente fugir dessa condição. Dada a proximidade com Manaus, nós somos uma cidade dormitório. Precisamos resolver o problema do transporte coletivo. E talvez tenha que chamar o Estado como parceiro para subvencionar, retirar a carga, subvencionar o transporte também, retirando imposto do óleo diesel para reduzir o custo. Isso. Nós temos que discutir com os demais atores. Olha só, em Manaus, segundo eu tive a informação, que a passagem é R$ 3,80, salvo engano. Mas aí é R$ 4,80, porque a prefeitura subsidia, né? Ou seja,
os 4,50, de 3,80 dá 60 centavos, é isso? Sim. 60 centavos, ou seja, a prefeitura entra subsidiando. É o que está faltando aqui em Iranduba. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer um debate na Casa do Povo, que é a Câmara Municipal, fazer um debate amplo, com técnicos participando, discutindo isso com profundidade e encontrando um caminho para isso. Não adianta, por exemplo, chegar lá, todo mundo se defendendo. Ninguém está querendo aqui procurar culpado. Nós estamos buscando solução para o problema. Eu acho que é isso, chamar o governo do Estado. Nós estamos numa região metropolitana. Nossa, então o Estado é parte nisso. Chamar, debater, fazer um bom debate nisso. E encontrar um caminho bom para o nosso povo. E que a gente esteve observando aí, o Hernandes, e durante esses 4 anos aí que está se passando, desse mandato de vereadores que aí estão, que se omitiram. Houve uma omissão muito grande, a população tem sofrido bastante, muito descaso em todos os lugares, inclusive você até estava conversando comigo, Cacau Pereira está vivendo esse descaso, né? Essa falta de integração dos parlamentares, essa união aí com o poder executivo. E hoje você se lança como candidato a vereador. Tenho certeza que você vai brigar por isso tudo, pelo transporte coletivo, pela moradia digna ao cidadão, pelo social, pelo porto de Iranduba, que é uma vergonha à frente da nossa cidade. Então é isso que a gente quer, sabe, Hernandes? Eu sempre falo o seguinte: temos que votar em pessoas preparadas e competentes. Eu tenho certeza que você é essa pessoa para representar cada um de nós na Câmara Municipal. Paulinho, eu tive andando no nosso município, eu acho que a eleição ela te propicia tu estar mais próximo das pessoas, ouvir os reclamos, ouvir as dores, o sentimento das pessoas. Eu tive no Cacau Pereira e eu vi um sentimento de abandono. Eles se sentem abandonados lá, essa é a grande realidade. A gente aí, o político reclama disso, daquilo, outro, mas quando tu começa a ouvir, tu vê que eles têm razão de se sentirem abandonados. A ausência do Estado por completo, né, a ausência de infraestrutura. Eu não estou aqui procurando um culpado para isso, mas estou dizendo que existe a ausência. Por exemplo, a saúde. Nós temos uma unidade básica de saúde, né? E aí nós precisamos da média e alta complexidade, que são as emergências, né? Aí a gente tem que discutir isso como um todo. Eu sei que os atores não é só o município, tem o Estado e a União, né? Nessa situação, nesse sistema de saúde, não é só o município. Mas nós não somos cidadãos de segunda classe. Não existe isso. E nós estamos sendo tratados como cidadãos de segunda classe, né? Nós temos que chamar essa discussão, porque nós vivemos aqui, né? Tem um sistema de saúde cruel, muito cruel com o nosso povo. É preciso a gente encarar isso de frente. Ali na Compensa nós temos o Juventina Dias, que tem toda uma estrutura para atendimento de emergência, e desse lado de cá não tem. Certo? Nós precisamos de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. A gente sabe que é imposição do governo federal, do sistema, de que tem uma população, tem uma quantidade de pessoas morando numa área para ter uma UPA. Eles não podem enxergar o Brasil como único, como igual. A nossa densidade demográfica não é igual à densidade demográfica de São Paulo, né? Eles têm que ver o Amazonas, a Amazônia, com um olhar diferente. Eu não estou nem falando só da gente aqui, falando de um todo. Nós temos uma capital-estado que é responsabilidade do governo do estado, porque ele atraiu aquela população para Manaus. O governo foi política de estado inchar a capital, né? E hoje, com a exclusão do mercado de trabalho, uma série de fatores, essa população está voltando. E a cidade mais próxima é Iranduba. E nós vamos receber essa população e precisamos do socorro do Estado. Do socorro do Estado. E aí, quando a gente fala, tem dinheiro? Tem. 31 bilhões de reais é o orçamento do Estado. Tem 31 bilhões, é o que está previsto para esse ano que está em curso. Foi isso que eu vi na página que trata do orçamento do Estado. Uma cidade que mais cresce no estado do Amazonas, que em pouco tempo será o segundo maior município do nosso estado. Será que não merece um olhar diferenciado? Com certeza.
Então é isso que a gente tem que discutir com a nossa Assembleia Legislativa, com o nosso governador e apresentando concretamente a eles propostas que venham sanear os nossos problemas. Não estamos aqui querendo jogar pedra em ninguém, mas dizer, nós temos dificuldade e precisamos que seja alocado recursos nas áreas mais deficitárias do município. E aí eu vou citar a saúde. Inclusive, Hernandes, desculpa, as nossas crianças são todas manauara, pô. Vão nascer em Manaus. E aí, para onde é que vai a renda, né, dessas crianças? Tudo é recolhido para Manaus. Iranduba não vê nada. Então, acho que deve existir aí uma ação para que haja uma construção de uma maternidade aqui em Iranduba, né? A gente tem que debater essa questão da maternidade, como tantos outros problemas, Paulinho. Tem muita demanda reprimida. Coisas que estão vindo que eu não posso aqui culpar a atual gestão por todos os problemas do Iranduba. Eu tenho que primeiro buscar a coerência. Nós temos demandas aí reprimidas há muito tempo. Que nem a água, né? Abastecimento de água. São muitas demandas. A dificuldade é simples. O custeio da máquina é muito alto. Sobra pouco para fazer investimento. Nós precisamos cortar a despesa de custeio onde é desnecessário para priorizar o necessário. E aí tem um problema político, né? Tem um problema político, porque essa despesa de custeio tem um aumento também, um viés lá no parlamento. Lá no parlamento. Né? Que é a briga por cargo, a briga por isso, que o Iranduba não é o único no Brasil que tem esse problema. Eu acho que esse problema é de quase todo o país, todos os municípios do Brasil. A pressão do legislativo, por cargo, por isso, por aquilo, outro, e aí aumenta o custeio. E a máquina fica sem condições de fazer os investimentos necessários. Se a gente for captar recursos do governo federal, por exemplo, para fazer uma obra de infraestrutura, o município tem que entrar com 10%. Vamos lá, estima-se, a grosso modo, que nós precisaríamos, para resolver o problema do abastecimento de água, de investimento, 200 milhões de reais. Para captar esse dinheiro,